vó enfrenta a perda impactante e revela segredo que mudará sua família eternamente. Helena olhou pela janela da pequena casa, onde a luz do sol filtrava suavemente pelas folhas da antiga árvore de carvalho. Era uma cidade tranquila, mas hoje tudo parecia diferente. A dor da ausência de Alberto, seu esposo amado, ecoava em cada canto. Ele partira há apenas alguns dias, mas a impressão era de que o mundo tinha perdido seu brilho. A mesa que outrora reunia sua família em volta de pratos quentes e risadas, agora parecia um deserto. O silêncio era opressivo e a saudade um peso que pulsava em seu peito. "Mãe, você precisa se cuidar", disse Ana, a filha, com uma voz trêmula. Helena apenas assentiu, mas dentro dela um turbilhão se formava. Velhas mágoas e segredos enterrados começaram a emergir como fantasmas de um passado que ela pensava ter esquecido. Cada foto na parede parecia observar suas experiências, aqueles sorrisos congelados em momentos de felicidade. Mas agora havia algo sombrio pairando no ar, algo que ela havia escondido por tanto tempo. Lucas, o neto curioso, sentiu que algo não estava certo. Ele notou as mudanças na avó, o olhar perdido, a maneira como ela hesitava ao falar sobre Alberto. Uma tarde, enquanto esvaziava uma caixa antiga no sótão, encontrou uma chave enferrujada, diferente de tudo que já vira. "O que será que abre?", pensou. Naquela chave, ele viu uma oportunidade de descobrir mais sobre a avó. Era hora de desenterrar os segredos da família. Ana, preocupada, tentava manter tudo sob controle. "Deixe o passado no passado, Lucas", dizia ela frequentemente. Mas o jovem sentia que a história que Helena guardava poderia mudar tudo. Um dia, enquanto ela organizava as receitas familiares, um fragmento de conversa trouxe à tona uma palavra assustadora: traição. O coração de Lucas disparou. O que mais se escondia sob a superfície tranquila da vida da avó? Em um momento de fraqueza, Helena decidiu compartilhar. "Tem algo que muitos não sabem e é hora de contar." O olhar dela se iluminou e, ao mesmo tempo, se encheu de tristeza. "Há um diário guardado desde minha juventude. Nele estão segredos que pela casa." Todos na sala congelaram. O olhar de Helena se encheu de um misto de medo e expectativa. Quem estaria ligando agora? A ligação poderia ser um aspecto do passado que havia se escondido nas sombras por tempo demais? O nó na garganta de Lucas se apertou. Ele percebeu que o futuro da família estava em jogo e que nada seria como antes. Como reagiriam todos ao descobrirem a verdade escondida por tanto tempo? Para onde aquela chave poderia levá-lo? O mistério das antigas páginas ainda estava por vir, mas uma certeza se instalava em seu peito. O que quer que estivesse escrito ali era um divisor de águas. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições." Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Nem quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tocou mais uma vez, como um gongo ominoso ecoando na sala. O olhar de Helena se encheu de pânico. Quem seria? O peso da hesitação a fez segurar a cadeira, como se estivesse prestes a cair. Lucas, percebendo a tensão, deu um passo à frente, o coração acelerado. Ana, por outro lado, congelou, a expressão de preocupação preenchendo seu rosto. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente, Helena pegou o telefone. Alô? Sua voz soou fraca, quase um sussurro. Helena, sou eu. A voz do outro lado era familiar, mas repleta de timidez. Ele não a chamava há anos. O mundo pareceu desabar ao seu redor. Era Ricardo, um amor do passado. O que ele queria? Ana olhou para Lucas, os olhos arregalados de incredulidade. Helena hesitou. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram pesadas, como se cada sílaba carregasse um segredo enterrado a vida inteira. A resposta veio como um choque. Eu preciso te dizer a verdade sobre Alberto. Lucas franziu a testa. Ele não estava preparado para o que poderia seguir. Naquele instante, a atmosfera na sala mudou, como se uma tempestade se aproximasse. Mamãe e a avó trocaram olhares nervosos, mas Helena inesperadamente decidiu continuar. O que você tem a dizer? O que tem a ver Alberto com você? Perguntou ela, sua voz tremendo. Ele não é quem você pensa que é. As coisas que você guardou sobre o nosso passado, isso tudo pode mudar tudo agora. Eu só quero que você saiba a verdade. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele sentiu que havia muitas camadas nessa conversa e cada uma era mais dolorosa do que a anterior. O olhar de Helena se encheu de lágrimas e algo se quebrou dentro dela. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu, a voz embargada. Alberto, ele era irmão de um homem que o amava. O que você não sabe é que ele não apenas me traiu, mas levou minha vida embora, porque um dia, além de amar, nós nos conhecíamos. Você está muito próximo da verdade, Hel. O discurso de Ricardo foi interrompido pelo som de um estrondo. A porta da sala foi arrombada com uma batida forte, fazendo os três pularem. Um homem entrou ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ele parecia furioso. Ricardo, o que você está fazendo aqui? O homem olhou para Helena e Ana, os olhos fixados na avó. Dani, eu só estou tentando explicar. Ricardo disparou, mas o novo homem não se intimidava. Você a enganou. Se você sabe algo, é hora de falar. A tensão crescia, um labirinto de raiva e dor se formando no ambiente. Ana ficou paralisada, sem saber o que fazer. Lucas, com a chave ainda em mãos, sentiu que a verdade estava prestes a explodir. Foi uma tempestade de segredos, traições e decisões impensadas que ameaçava arrastar todos para um abismo ainda mais profundo. Por favor, Ricardo, apenas diga o que você tem que dizer.
Helena anunciou, a voz forte, mas com a fragilidade da esperança dançando entre as palavras. As palavras de Ricardo em seguida foram cortadas por gritos. Ele não pode saber. Você não pode deixá-lo saber. Era um aviso. Mas avisos já não pareciam fazer diferença. O que quer que estivesse escondido começava a emergir, como um monstro das profundezas. Lucas percebeu que o que havia descoberto era apenas a ponta do iceberg. Ele olhou para a avó, o coração batendo descontroladamente. O que mais estaria escondido? Os segredos de uma vida inteira, pesando sobre eles como um manto. E a chave? Que porta ela realmente abriria? O futuro da família dependia da coragem de Helena. O nó na garganta de Lucas apertou. Todo o conceito de família, amor e lealdade havia se desfeito. Por trás de toda aquela dor, estava prestes a se revelar algo que mudaria para sempre a história deles. Helena respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto Ricardo falava. Mas cada palavra trazia uma nova onda de pânico. O homem que estava ali na frente não parecia ser a única ameaça. A situação se tornava surreal. Quem era aquele novo homem, Dani? Sala parecia encolher. Os rostos dos presentes se tornaram máscaras de tensão. Lucas, com a chave ainda em mãos, sentia que a verdade estava prestes a desmoronar. Sobre o que você está falando? Helena tentava processar. Dani, quem é você para interromper isso? O corpo dela se enrijeceu. Lembranças do passado começavam a se colidir em sua mente. Ricardo, você está mexendo em coisas que deveriam ficar enterradas, Dani disse, os olhos fuzilando. A verdade pode destruir tanto você quanto ela. Ele parecia estar em um dilema, mas sua voz transbordava raiva. Lucas, tomado pela confusão, avançou um passo. Esperem, o que vocês estão escondendo? O coração pulsava forte em seu peito. Aquela chave na mão tinha que ter um significado. Silêncio! Gritou Ricardo, interrompendo a discussão. Ele estava suando, a tensão no ar era palpável. O que eu vou te dizer pode mudar tudo, mas você precisa ouvir. Seus olhos estavam fixos em Helena, como se ele soubesse que era a única que poderia decidir. Todo mundo está falando, mas ninguém diz nada. Ana tornou-se a voz da razão. Ricardo, por que não você simplesmente diz a verdade? O que está acontecendo? Dani olhou para Lucas, depois para Ana. Não é só sobre Alberto, é sobre tudo. Sobre vocês, sobre nós. Vocês não entendem. Sua voz falhou e um ar de desespero tomou conta dele. Ricardo respirou fundo e prosseguiu. Alberto era mais do que um marido para você, Helena. Ele fez coisas que colocaram nossas vidas em risco. O que ele não te contou é que tem um filho que está buscando por você. Não é o que você imagina. A sala ficou em silêncio, a revelação pairando no ar como uma nuvem pesada. Helena, paralisada, não conseguia acreditar. Um fio? Como assim? O nó na garganta aumentava e a esperança se desfazia como poeira. Sim, Dani insistiu. Um filho com a mulher que ele amava antes de você. E ele também tem a chave. A chave que provavelmente abre mais que um simples baú. Essa chave pode revelá-lo. E a verdade, bem, a verdade pode ser a queda de todos nós. Um silêncio aterrorizante tomou conta do ambiente. Lucas sentiu o coração disparar enquanto olhava para a avó. O que mais havia escondido?
Por que Alberto nunca falou dela e de seu filho? Helena olhou para os dois homens com a incredulidade estampada no rosto. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Cada gota parecia um fragmento de sua vida caindo aos pedaços. Não havia mais sol naquele dia. Ricardo se aproximou, o olhar terno, mas sombrio. A vida que você conhece é uma mentira, mas se você quiser, podemos buscar juntos a verdade. O que optaremos agora pode nos unir ou nos separar para sempre. O estrondo do lado de fora fez todos pularem. A porta da frente se abriu bruscamente e uma figura conhecida apareceu. Era um homem alto, cabelos escuros e expressão determinada. Alberto! O nome saiu carregada de uma nova força, estava prestes a emergir. Mas esta era apenas a ponta do iceberg. O futuro da família estava em jogo e o que mais poderia ser revelado? Helena estava paralisada, com o olhar fixo na figura que acabara de entrar. Alberto? Como isso era possível? Ele tinha partido, desaparecido da vida dela, ou assim acreditava. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Alberto, ela repetiu, a voz quase um sussurro. O salão parecia encolher. Ricardo e Nani também estavam em choque, as expressões refletindo um misto de surpresa e confusão. Ana olhou para Lucas sem entender o que estava acontecendo. Como você está aqui? Perguntou Helena, a voz falhando. O homem que aparecera era realmente Alberto. Ele estava diferente, com um olhar cansado, como se tivesse carregado o peso do mundo nas costas. Mas havia algo mais, uma tensão em seu rosto que imediatamente despertou desconfiança nos presentes. Helena, precisamos conversar. Sua voz era grave, mas havia um tremor nela, algo que deixava claro que essa não era uma boa conversa. Porque agora, depois de todo esse tempo, o lamento de Helena ecoou, fazendo o ar parecer mais denso. A sala estava cheia de perguntas não respondidas. Segredos ocultos. A chave que Lucas segurava pareceu brilhar com nova intensidade. Uma promessa de revelações. Alberto hesitou, as palavras ficando entaladas na garganta. Ele parecia ter lutado para encontrar a coragem de se revelar. Eu precisava proteger você, protegê-los. A sua voz tremia, mas havia um fogo por trás de seus olhos. O que ele realmente queria dizer? Dani avançou, a raiva transbordando. Proteger? Ou esconder? Isso é o que você fez durante todos esses anos? A voz de Dani era alta e cortante, como um grito em uma noite silenciosa. Lucas entreolhou os adultos, o estômago girando de ansiedade. O que mais estava oculto? É complicado, Alberto disse, correndo uma mão pelos cabelos. Eu não sabia como explicar tudo. A verdade é que eu não sou o que parece. A sala encolheu ainda mais. Então diga logo a verdade, Ana exclamou, a voz alta, quase desesperada. Chega de joguinhos! O que você escondeu? Ela estava cansada de mistérios. Helena, eu não sou seu marido. Não sou seu Alberto. Sou o irmão dele, Miguel. As palavras caíram como uma bomba.
assolando a todos com onda de compreensão e confusão. Miguel? Então, quem? Era Alberto. O mundo de Helena desmoronava ali, onde os pilares da verdade e da mentira se encontravam. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. Tudo parecia mais distante, como se o tempo tivesse parado. As expressões de todos foram desconstruídas. Mas como? Por quê? O murmúrio saiu dos lábios de Helena, quase uma súplica. Alberto foi para longe por sua proteção. Havia pessoas que queriam nos machucar. Se soubessem que você estava com ele... A súplica estava impregnada de um terror que congelou todos. Ele nunca quis que você soubesse. Por isso eu voltei. Lucas, segurando a chave, percebeu que o que tinha em mãos poderia ser a peça final desse quebra-cabeças. Ele estava em um turbilhão, as partes se unindo em sua mente. Mas e o filho? O que isso tem a ver? Ele não conseguia se conter. Ele, Alberto, não é quem você imagina. A revelação de Miguel parecia uma faca enfiada nas feridas já expostas. Ele não estava apenas fugindo. Ele estava construindo uma nova vida. Ele tem uma família. E você era apenas uma peça no jogo dele. A sinceridade nas palavras do homem era cortante. A sala se tornava um campo de batalha emocional. Helena estava em estado de choque. O que isso significava? A vida que tinha, o amor que construíra. Tudo isso poderia ser uma ilusão? O nó em seu peito se apertava a cada segundo. E então, a porta atrás de Alberto se abriu com um estrondo. Outra mulher entrou, o olhar decidido. Era uma jovem com a semelhança de Helena, mas marcada pelo desespero. Estou aqui para buscar meu filho. As palavras dela ecoaram na sala, cobrindo a tensão com um manto de choque. Lucas olhou entre as duas mulheres. O que isso significava? O futuro dele estava prestes a ser decidido em uma única fração de segundo. E a chave em sua mão nunca pareceu tão pesada. A verdade que se desdobrava era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Como poderiam todos enfrentar o que estava por vir? Helena e os outros estavam paralisados. A sala estava em um silêncio pesado. E a nova mulher, que se apresentara como a mãe do filho de Alberto, parecia carregando um peso que todos sentiram no ar. A tensão era palpável, quase elétrica. Lucas apertou a chave em sua mão, ansioso e inquieto. Ele olhou para a avó, buscando alguma pista, algum sinal que dissesse o que fazer a seguir. E quem é esse filho? Helena perguntou a voz firme, mas trêmula. Os olhos dela estavam fixos na mulher, como se cada palavra pudesse desatar um nó que há muito estava entrelaçado. O coração de Lucas batia forte. Ele sentia que mais segredos estavam prestes a explodir. Ele se chama Daniel e está à procura de você. A mulher respondeu, sua voz carregada de emoção. Alberto foi mais do que só seu marido. Ele havia feito uma nova vida longe da ti, e esse filho é parte disso, uma parte que ele nunca teve coragem de revelar. As palavras saíam como facadas, penetrando os corações de todos. Dani olhou de forma intensa para Helena. Isso muda tudo, não muda? Olhe para a situação. Sempre soubemos que Alberto tinha um passado nebuloso. Agora, sabes que não era só isso. Helena balançou a cabeça, seu rosto transformando-se em um mar de confusão e raiva. Como você pode dizer isso? Ele era meu.
Eu construí uma vida com ele. A gritaria subiu e Ana teve que conter a avó, colocando a mão em seu braço. Mãe, respire, por favor. Mas antes que pudessem digerir a revelação, algo inesperado aconteceu. Um forte estrondo ecoou do lado de fora, e a porta principal da casa se abriu abruptamente. A figura de um homem surgiu na entrada, emoldurada pela luz intensa do dia. Alberto, não, Miguel estava ali, de pé, com uma expressão de terror estampada no rosto. Não, ele murmurou, e seus olhos estavam cheios de pânico. Ele não pôde ter feito isso. Helena franziu o senho, a confusão crescente. O que está acontecendo? O que você quer dizer? Mas a atmosfera já mudara, e o choque foi substituído por um pressentimento sombrio. O Daniel, ele não é apenas o filho de Alberto, Miguel gaguejou, como se palavras além da conta estivessem se empilhando na sua garganta. Ele é também meu filho. Eu sou o pai dele. A revelação caiu sobre todos como um raio, cortando o ar ao meio. Silêncio. Sussurros e expressões de incredulidade tomaram conta da sala. Lucas olhou para Miguel, depois para a mulher misteriosa e finalmente para a avó. A dimensão daquela nova revelação era inimaginável. O que isso significava para a família? A linha do tempo se torcia de uma maneira que ninguém poderia prever. Você é o pai dele? Helena perguntou, a voz rouca, quase inaudível. A expressão de dor nos traços de Miguel falava mais que 1000 palavras. Sim, ele confirmou, a voz falhando enquanto continuava. Alberto não contou a verdade porque temia que a revelação da existência de Daniel ameaçasse a vida de todos nós. Nós estávamos vivendo em constante medo, fugindo de uma sombra que nunca dissipava. Ana olhou entre os homens, confusa. Então, isso significa que Alberto foi embora para proteger vocês? E vocês sabiam? Perguntou, suas palavras arrastadas pela incredulidade. Ele não poderia deixar Helena e a vida que tinha construído. Miguel esclareceu, a dor visível em suas feições. Ele se afastou de mim e de Daniel para evitar conflitos. Ele pensou que estaria protegendo vocês. Os olhares de todos se fixaram. A nova mãe do filho. De Alberto parecia abalada. E por que agora, Miguel? Por que você vem agora? Porque o passado que tentamos deixar para trás voltou. Daniel está em perigo. A voz dele estava cheia de desespero. Eu não sei como, mas eles descobriram onde estávamos e eles estavam procurando por nós. O pânico se alastrou. Helena começou a compreender o que estava em jogo. O que você quer dizer com perigo? Quem está atrás de vocês? Um novo estrondo ecoou, desta vez vindo de fora. Os três puseram-se em estado de alerta. Miguel olhou por cima do ombro, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Temos que sair daqui agora, ele disse, o olhar fixo em Helena. Lucas sentiu o frio da adrenalina subir pela espinha. Ele sabia que a vida que conheciam estava mudando em um ritmo que eles não podiam controlar. E aquela chave, aquela chave que ainda segurava poderia ser o único caminho para qualquer saída. O que deveria abrir? Helena se virou, o medo crescendo, mas também uma determinação. Diga-me tudo o que você sabe, agora! Não temos tempo a perder! E com isso, uma nova conversa começou,
carregada de segredos e promessas de desvendamentos que poderiam salvar suas vidas. O futuro estava se desdobrando rápida e furiosamente, como uma tempestade prestes a desabar. E o que antes parecia ser um simples mistério familiar, agora se tornara um labirinto de traições, perigos e dilemas. O que mais estava escondido nas sombras? Helena estava paralisada, com o olhar fixo na figura que acabara de entrar. Alberto? Como isso era possível? Ele tinha partido, desaparecido da vida dela, ou assim acreditava. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Alberto! Ela repetiu, a voz quase em sussurro. O salão parecia encolher. Ricardo e Dani também estavam em choque, as expressões refletindo um misto de surpresa e confusão. Ana olhou para Lucas, sem entender o que estava acontecendo. Como você está aqui? Perguntou Helena, a voz falhando. O homem que aparecera era realmente Alberto. Ele estava diferente, com um olhar cansado, como se tivesse carregado o peso do mundo nas costas. Mas havia algo mais. Uma tensão em seu rosto que imediatamente despertou desconfiança nos presentes. Helena, precisamos conversar. Sua voz era grave, mas havia uma tremedeira nela, algo que deixava claro que essa não era uma boa conversa. Porque agora, depois de todo esse tempo, o lamento de Helena ecoou, fazendo o ar parecer mais denso. A sala estava cheia de perguntas não respondidas, segredos ocultos. A chave que Lucas segurava pareceu brilhar com nova intensidade. Uma promessa de revelações. Alberto hesitou, as palavras ficando entaladas na garganta. Ele parecia ter lutado para encontrar a coragem de se revelar. Eu precisei proteger você, protegê-los. A sua voz tremia, mas havia um fogo por trás de seus olhos. O que ele realmente queria dizer? Dani avançou, a raiva transbordando. Proteger ou esconder? Isso é o que você fez durante todos esses anos? A voz de Dani era alta e cortante, como um grito em uma noite silenciosa. Lucas entreolhou os adultos, o estômago girando de ansiedade. Que mais estava oculto? É complicado, Alberto disse, correndo uma mão pelos cabelos. Eu não sabia como explicar tudo. A verdade é que eu não sou o que parece. A sala encolheu ainda mais. Então diga logo a verdade! Ana exclamou, a voz alta, quase desesperada. Chega de joguinhos! O que você escondeu? Ela estava cansada de mistérios. Helena, eu não sou seu marido. Não sou seu Alberto. Sou o irmão dele, Miguel. As palavras caíram como uma bomba, assolando a todos com uma onda de compreensão e confusão. Miguel? Então quem era Alberto? O mundo de Helena desmoronava ali, onde os pilares da verdade e da mentira se encontravam. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. Tudo parecia mais distante, como se o tempo tivesse parado. As expressões de todos foram desconstruídas. Mas como? Por quê? O murmúrio saiu dos lábios de Helena, quase uma súplica. Alberto foi para longe por sua proteção.
Havia pessoas que queriam nos machucar. Se soubessem que você estava com ele, a súplica estava impregnada de um terror que congelou todos. Ele nunca quis que você soubesse, por isso eu voltei. Lucas, segurando a chave, percebeu que o que tinha em mãos poderia ser a peça final desse quebra-cabeças. Ele estava em um turbilhão, as partes se unindo em sua mente. Mas e o filho? O que isso tem a ver? Ele não conseguia se conter. Ele, Alberto, não é quem você imagina. A revelação de Miguel parecia uma faca enfiada nas feridas já expostas. Ele não estava apenas fugindo. Ele estava construindo uma nova vida. Ele tem uma família. E você era apenas uma peça no jogo dele. A sinceridade nas palavras do homem era cortante. A sala se tornava um campo de batalha emocional. Helena estava em estado de choque. O que isso significava? A vida que tinha, o amor que construíra, tudo isso poderia ser uma ilusão? O nó em seu peito se apertava a cada segundo. E então, a porta atrás de Alberto se abriu com um estrondo. Outra mulher entrou, o olhar decidido. Era uma jovem, com a semelhança de Helena, mas marcada pelo desespero. Estou aqui para buscar meu filho. As palavras dela ecoaram na sala, cobrindo a tensão com um manto de choque. Lucas olhou entre as duas mulheres. O que isso significava? O futuro dele estava prestes a ser decidido em uma única fração de segundo, e a chave em sua mão nunca pareceu tão pesada. A verdade que se desdobrava era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Você é o pai dele? Helena perguntou, a voz rouca, quase inaudível. A expressão de dor nos traços de Miguel falava mais que 1000 palavras. Sim, ele confirmou, a voz falhando enquanto continuava. Alberto não contou a verdade porque temia que a revelação da existência de Daniel ameaçasse a vida de todos nós. Nós estávamos vivendo em constante medo, fugindo de uma sombra que nunca dissipava. Ana olhou entre os homens, confusa. Então, isso significa que Alberto foi embora para proteger vocês? E vocês sabiam? Perguntou, suas palavras arrastadas pela incredulidade. Ele não poderia deixar Helena e a vida que tinha construído, Miguel esclareceu, a dor visível em suas feições. Ele se afastou de mim e de Daniel para evitar conflitos. Ele pensou que estaria protegendo vocês. Os olhares de todos se fixaram. A nova mãe do filho de Alberto parecia abalada. E por que agora, Miguel? Por que você vem agora? Porque o passado que tentamos deixar para trás voltou. Daniel está em perigo. A voz dele estava cheia de desespero. Eu não sei como, mas eles descobriram onde estávamos e eles estavam procurando por nós. O pânico se alastrou. Helena começou a compreender o que estava em jogo. O que você quer dizer com perigo? Quem está atrás de vocês? Um novo estrondo ecoou, desta vez vindo de fora. Os três puseram-se em estado de alerta. Miguel olhou por cima do ombro como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Temos que sair daqui agora, ele disse, o olhar fixo em Helena. Lucas sentiu o frio da adrenalina subir pela espinha. Ele sabia que a vida que conheciam estava mudando em um ritmo que eles não podiam controlar. E aquela chave,
Aquela chave que ainda segurava poderia ser o único caminho para qualquer saída. O que deveria abrir? Helena se virou, o medo crescendo, mas também uma determinação. Diga-me tudo o que você sabe, agora. Não temos tempo a perder. E com isso, uma nova conversa começou. Carregada de segredos e promessas de desvendamentos que poderiam salvar suas vidas. Mas antes que pudéssemos entender a gravidade da situação, um som alto veio de fora. As vozes eram altas e o grupo de homens entrou na casa, determinados e uniformizados. "Nós sabemos que ele está aqui!" Um deles gritou, com uma arma em punho. Helena e os outros congelaram. O tempo parou em um momento de terror absoluto. "Quem são vocês?" gritou Dani, a voz trêmula, mais firme. "Fuja!" Miguel gritou, mas antes que alguém pudesse se mover, um dos homens avançou em direção a Helena. "Você está presa por conexão com um fugitivo." O caos se instaurou. As pessoas começaram a gritar e Lucas segurou firmemente a chave. Nesse novo cenário, tudo o que ele pensava que sabia desmoronou, como um castelo de cartas. A sala que deveria ser um abrigo estava se transformando em um local de consuada agonia, enquanto as luzes piscavam e os homens começavam a despejar suas ordens. Lucas percebeu que a chave não abria uma porta, mas sim um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo de perseguição, de segredos revelados e de uma verdade que, provavelmente, mudaria tudo. Uma luz nova surgiu. A sala estava cheia de tensão, e a única certeza que Lucas tinha era que todo o amor e lealdade que conheceram até agora estavam prestes a ser testados de maneiras que nunca imaginaram. Ele olhou para os rostos que amava e soube que, por mais que tentassem se proteger, segredos familiares mais profundos estavam escondidos sob a superfície. O futuro deles dependia do que fariam agora. A chave agora tinha um peso além do esperado. E a jornada estava apenas começando. O caos se instaurou na sala. Os homens de uniforme avançaram e o coração de Helena disparou. "Nós sabemos que ele está aqui", um deles gritou, apontando a arma para eles. O ar ficou pesado e todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Lucas sentiu o nó se apertar em seu estômago. "Fuja!" Miguel gritou, mas ninguém se moveu. No fundo, Helena sabia que não poderia simplesmente deixar tudo para trás. Seu mundo estava desabando e agora eles estavam enfrentando algo muito maior do que segredos de família. A presença dos homens trazia um pânico palpável. "Quem são vocês?" Dani perguntou, tentando manter a voz firme. Mas a mão trêmula no ar não ajudava a transmitir segurança. O homem mais próximo, com o olhar gélido, respondeu: "Precisamos de Daniel. Sabemos que ele está aqui. Entreguem-nos e tudo ficará bem." As palavras eram como um veneno lançados no ar. Helena olhou para Lucas, o medo nos olhos dele refletindo o que ela sentia. Não havia como entregar o que nem sequer entenderam completamente. "Nós não temos ninguém chamado." "Daniel aqui!" gritou Ana, quase desesperada. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante iluminou a sala. Uma figura entrou. Uma mulher com um casaco longo, cabelo solto e um olhar decidido. "Parem!" As ordens dela ecoaram e todos pararam. "Se você encostar um dedo no meu fio,
vai se arrepender. Ninguém esperava por isso. Daniel, aquela mulher era a inquietante mãe do garoto. Como você encontrou o caminho até aqui? Miguel perguntou, a covardia se misturando à incredulidade. Eu sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Eles podem estar atrás de mim agora, mas eu não deixarei que meu filho sofra. Ela respondeu, a voz firme, mas havia um tremor de medo. Os homens na sala trocaram olhares confusos, mas a tenacidade da mulher os fez hesitar. Helena podia sentir a tensão crescendo como uma corrente elétrica. Você sabia que tudo isso ia acontecer? Helena perguntou, o medo e a raiva se misturando em suas emoções. Eu só soube do perigo quando Alberto desapareceu. Ele havia me prometido que tudo ficaria bem. A mulher disse, a dor visível em seu rosto. Alberto? Lucas sussurrou. A reviravolta parecia mais surreal a cada segundo. A voz da mulher foi como um corte. Alberto não é quem vocês pensam. Ele é um agente duplo. O silêncio caiu sobre eles. As palavras pesavam no ar. O que quer que fosse revelado a seguir poderia abalar os fundamentos de tudo que acreditavam. Ele não apenas fugiu de mim, mas também fazia parte de algo muito maior. Algo que poderia colocar todos nós em perigo. E eu estava muito cega para perceber. Ela continuou, os olhos marejados. Por que a verdade não veio antes? Dani questionou, confuso. A sala estava dividida entre aqueles que buscavam entender e aqueles que quantificavam a gravidade do que está escrito. Porque nesse momento, eles sabem de você, Helena. Eles acham que você é a chave para o que ele roubou. Eles não vão parar até encontrá-la. Ouvir aquilo foi como uma lâmina cravando-se no coração de Helena. O pânico virou desespero. Era verdade? O que Alberto levou pode ser perigoso não só para ele, mas para todos ao seu redor. Luiz olhou ao redor, correndo a mão através dos cabelos. Precisamos agir rapidamente. Se eles acham que somos parte disso, estamos todos em risco. Um som baixo, um eco de armário batendo. Os homens estavam de volta, mais seguros, e a pressão aumentava. Vocês não têm ideia do que está em jogo, a mulher advertiu, sua expressão feroz. Nós estamos lidando com algo que pode destruir tudo. Helena tinha o coração na boca. Todos os segredos, todas as verdades escondidas, agora estavam prestes a serem reveladas. Então, a porta foi arrombada novamente. Mas dessa vez, uma figura conhecida entrou, com expressão furiosa. Era Alberto. Pare! Não faças isso! Ele gritou. E todos os olhares se voltaram para ele. A verdade é muito mais complicada do que pensam. A sala ficou em choque. Com todas as revelações, tudo estava mudando novamente. Os homens hesitaram, confusos. O que você quer dizer com isso? A mulher perguntou, a expressão uma mistura de esperança e desespero. Eu não sou exatamente quem vocês pensam que sou. E Daniel, ele não é meu único filho. Ele é um segredo maior do que imaginamos. A revelação paralisou a todos. A chave na mão de Lucas começou a brilhar, esfumaçando o caminho entre o passado e o futuro. O que mais havia por trás das cortinas? Que outras verdades estavam à espreita?
prontas para serem libertadas. A sala estava presa em um suspense angustiante, e o futuro deles balançava na linha delicada do que seria revelado. Helena e os outros estavam paralisados. Em questão de segundos, a atmosfera já tensa na sala se transformou em um caos. O olhar de Miguel estava fixo em Alberto, mas a preocupação não era apenas com o que ele tinha a dizer. O que está acontecendo? O que você quer? Dizer como que ele não é seu único filho. A voz de Miguel tremia de uma mistura de raiva e desespero. Alberto respirou fundo, mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora, fazendo todos pularem. A porta se arremessou contra a parede e mais homens entraram, desta vez com uniformes diferentes, mais ameaçadores. Onde está o garoto? Sabemos que ele está aqui. A voz intensa de um dos homens cortou o ar, causando pânico imediato. Mãe, precisamos sair. Agora! Lucas gritou, segurando a chave com força. Naquele momento, ele percebeu que a chave não significava apenas segredos. Poderia ser a única forma de escapar daquela situação horrenda. A sala foi tomada pelo barulho e a tensão se espalhou. A mulher que se dizia mãe de Daniel olhou para Helena com olhos assustados. Temos que protegê-lo. Sua voz alta estava cheia de pavor. Mas antes que pudessem agir, os novos homens já avançavam, armados e furiosos. Espere, ele não é como você pensa, Miguel gritou, mas a palavra ele pairava no ar, confundindo todos. A ideia de que Daniel poderia ser alguém mais do que um simples garoto a proteger agora estava muito presente. E o pânico e o perigo pareciam colidir em um turbilhão, deixando todos sem saber o que fazer. Não temos tempo para isso, um dos homens desferiu, mirando diretamente para Helena. Estamos aqui pela segurança de todos. Entreguem-no e saiam do nosso caminho. A fúria nos seus olhos era inegável. Foi então que a mulher que tinha entrado gritou: Não, ele não é apenas meu filho. Ele é também. Ele é também de Alberto. As palavras dela caíram na sala como uma bomba atômica. O impacto foi instantâneo e todos olharam atordoados. Helena quase não conseguiu processar a informação. Seu coração disparou. A dor no peito era palpável. Como assim? Ele é de Alberto? Gritou Ana, como se estivesse num pesadelo. Isso não pode ser verdade. Daniel é meu filho e dele. A mulher se defendeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou Ana, a primeira esposa de Alberto. Ele nunca me deixou. Ele me escondeu. Os olhos da mulher queimavam com a paixão da verdade. Alberto estava sem palavras. O choque o paralisou. Ana, você não deveria estar aqui. Sua voz estava embargada e cada palavra soava como uma adição à dor coletiva que se acumulava na sala. Agora tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Daniel não era apenas um nome perdido entre os segredos. Ele era o pivô de uma teia de mentiras que desmoronava diante dos olhos de todos.
Helena olhou o filho e viu o impacto disso em sua expressão. Ele estava confuso, assustado, e ela podia sentir a fragilidade de tudo o que haviam construído. Com uma explosão, a chave que Lucas segurava caiu ao chão e um som metálico reverberou. A vida que conhecemos, moção. Tudo isso era uma mentira? Murmurou Helena, a desilusão a derrubando. Enquanto a tensão aumentava, um homem no fundo do grupo se moveu. O olhar de todos os presentes se voltou para ele, cada um tentando decifrar o que estava acontecendo. Os rostos estavam pálidos e o sopro do perigo inundava o ambiente. O que realmente havia sido escondido? Lucas sentiu a chave como um peso que carregava o futuro, uma promessa de que a verdade estava prestes a desmoronar tudo. Mas antes que pudessem processar isso, o homem que entrara com os outros avançou e disse com um olhar determinado: "Temos que sair. Agora. O que está em jogo é muito mais do que qualquer um de vocês pode imaginar." As palavras dele ecoaram na mente de Lucas, trazendo à tona um novo tipo de temor. O que mais poderia se esconder nas sombras? E antes que pudessem se mover, algo no horizonte começou a ser e definir, como uma nuvem ameaçadora se aproximando deles, prometendo mudar tudo o que conheciam. O caos se instaurou na sala. Os homens de uniforme avançaram e o coração de Helena disparou. "Nós sabemos que ele está aqui!" Um deles gritou, apontando a arma para eles. O ar ficou pesado e todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Lucas sentiu o nó se apertar em seu estômago. "Fuja!" Miguel gritou, mas ninguém se moveu. Naquele momento, Helena sabia que não. O homem mais próximo, com um olhar gélido, respondeu: "Precisamos de Daniel. Sabemos que ele está aqui. Entreguem-nos e tudo ficará bem." As palavras eram como um veneno lançado ao ar. Helena olhou para Lucas, o medo nos olhos dele refletindo o que ela sentia. Não havia como entregar o que nem sequer entenderam completamente. "Nós não temos ninguém chamado Daniel aqui", gritou Ana, quase desesperada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante iluminou a sala. Uma figura entrou. Uma mulher com um casaco longo, cabelo solto e um olhar decidido. "Parem!" As ordens dela ecoaram e todos pararam. "Se vocês encostarem um dedo no meu filho, vão se arrepender." Ninguém esperava por isso. A mulher era a mãe de Daniel. "Como você encontrou o caminho até aqui?" Miguel perguntou. A covardia se misturando à incredulidade. "Eu sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Eles podem estar atrás de mim agora, mas eu não deixarei que meu filho sofra." Ela respondeu, a voz firme, mas havia um tremor de medo. Os homens na sala trocaram olhares confusos, mas a tenacidade da mulher os fez hesitar. Helena podia sentir a tensão crescendo como uma corrente elétrica. "Você sabia que tudo isso ia acontecer?" Helena perguntou. O medo e a raiva se misturando em suas emoções. "Só soube do perigo quando Alberto desapareceu. Ele havia me prometido que tudo ficaria bem", a mulher disse, a dor visível em seu rosto. "Alberto?" Lucas sussurrou.
A reviravolta parecia mais surreal a cada segundo. A voz da mulher foi como um corte. Alberto não é quem vocês pensam. Ele é um agente duplo. O silêncio caiu sobre eles. As palavras pesavam no ar. O que quer que fosse revelado a seguir poderia abalar os fundamentos de tudo que acreditavam. Ele não apenas fugiu de mim, mas também fazia parte de algo muito maior. Algo que poderia colocar todos nós em perigo. E eu estava muito cega para perceber. Ela continuou, os olhos marejados. Mas por que agora? Por que a verdade não veio antes? Dani questionou, confuso. A sala estava dividida entre aqueles que buscavam entender e aqueles que quantificavam a gravidade do que estava escrito. Porque nesse momento eles sabem de você, Helena. Eles acham que você é a chave para o que ele roubou. Eles não vão parar até encontrá-la. Ouvir aquilo foi como uma lâmina cravada no coração de Helena. O pânico virou desespero. Era verdade? O que Alberto levou pode ser perigoso, não só para ele, mas para todos ao seu redor. Luiz olhou ao redor, correndo a mão pelos cabelos. Precisamos agir rapidamente. Se eles acham que somos parte disso, estamos todos em risco. Um som baixo. Um eco de armário batendo. Os homens estavam de volta, mais seguros, e a pressão aumentava. Vocês não têm ideia do que está em jogo, a mulher advertiu, sua expressão feroz. Estamos lidando com algo que pode destruir tudo. Helena tinha o coração na boca. Todos os segredos, todas as verdades escondidas, agora estavam prestes a serem reveladas. Então a porta foi arrombada novamente, mas dessa vez uma figura conhecida entrou, com uma expressão furiosa. Era Alberto. Pare, não faças isso. Ele gritou e todos os olhares se voltaram para ele. A verdade é muito mais complicada do que pensam. A sala ficou em choque. Com todas as revelações, tudo estava mudando novamente. Os homens hesitaram, confusos. O que você quer dizer com isso? A mulher perguntou, a expressão uma mistura de esperança e desespero. Eu não sou exatamente quem vocês pensam que sou. E Daniel? Ele não é meu único filho. Ele é um segredo maior do que imaginamos. A revelação paralisou a todos. A chave na mão de Lucas começou a brilhar, esfumaçando o caminho entre o passado e o futuro. O que mais havia por trás das cortinas? Que outras verdades estavam à espreita, prontas para serem libertadas? A sala estava presa em um suspense angustiante e o futuro deles balançava, na linha delicada do que seria revelado. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor ecoou do fundo da sala. A luz começou a falhar e uma sombra se projetou contra a parede. Uma figura alta, envolta em trevas, avançou, trazendo consigo um mar de desgraça. Vocês não deviam ter mexido com o que não conhecem. A voz era rosnada e o peso da ameaça era palpável. Quem é você? Alberto exigiu, a coragem vacilando. Eu sou a razão pela qual todos estão aterrorizados. E foi vocês que me trouxeram para cá. O choque foi imediato. A identidade da figura sombria lançou uma sombra sobre todos ali.
Lucas percebeu que cada revelação que surgia só fazia adicionar camadas ao mistério. A história que parecia tão fechada agora explodia em novos ângulos. Como se eles estivessem no meio de um jogo mortal que não compreendiam completamente. O que estava em jogo era muito maior do que eles podiam imaginar, e a luta por suas vidas apenas começava. O caos se instalou e o ar parecia denso, como se pudessem cortar a tensão com uma faca. Os homens de uniforme, assertivos e ameaçadores, avançaram ainda mais, cercando a sala. Helena olhou intensamente para Alberto, buscando respostas em seus olhos. Você precisa me explicar. O que está acontecendo? Alberto parecia atordoado, mas o homem misterioso na porta, envolto em sombras, provocou uma mudança imediata. Vocês não deviam ter mexido com o que não conhecem. O tom ameaçador reverberou nas paredes e todos se encolheram. Quem é você? Miguel exigiu, seu tom agora carregado de certeza e pavor. Sou seu homem! Então de Alberto, ao tom de sombras, reverberou nas paredes e todos se encolheram. Quem é você? Miguel exigiu, seu tom agora carregado de certeza e pavor. Sou o homem, Miguel exigiu, seu tom agora carregado de certeza e pavor. Sou alguém que veio buscar o que é meu e que todos estão tentando proteger, respondeu a figura, dando um passo à frente. Os rostos na sala estavam em choque, enquanto cada um processava as implicações. O olhar de Helena se deteve na mulher que se dizia mãe de Daniel. Ela parecia pronta para lutar. Em meio ao tumulto, Lucas segurou a chave com força, sentindo seu peso se intensificar. A chave poderia ser a resposta para tudo, mas também poderia ser a última coisa que os uniria ou os separaria para sempre. Ele olhou para sua avó, as lágrimas brilhando em seus olhos. Temos que fazer algo, ele declarou, a determinação pulsando em seu peito. Sim, mas o quê? Ana perguntou angustiada e sem saber como agir sob a pressão. O homem da sombra começou a se aproximar e a urgência era palpável. Escutem, Alberto gritou, ganhando a atenção de todos. Por muito tempo eu escondi essa verdade, mas agora ela vai nos destruir. Eu sou um agente duplo, estava aqui infiltrado. E Daniel é o elo que une todos nós a este jogo perigoso. Os murmúrios se espalharam como um rugido silencioso. A revelação girava a cabeça de todos e a tensão era palpável. Mas como podemos confiar em você agora? Miguel perguntou. As mãos trêmulas. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem sombrio fez um avanço. Chega de palavras, vamos resolver isso de uma vez. Ele puxou uma arma e apontou, e o pânico se espalhou na sala. Entreguem Daniel, ou será o fim de todos vocês. Com um impulso, a mulher, a mãe de Daniel, se colocou entre ele e o homem. Não, você não vai machucar meu filho. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de coragem e desespero. E foi nesse momento de crise que Lucas, sem pensar, correu em direção ao homem sombrio. A chave! A chave pode nos salvar! Gritou, erguendo-a. Ele não sabia se era verdade, mas esperava que a ideia fizesse efeito. O homem hesitou, confuso.
O que você tem aí? Uma chance! A chance de você mudar tudo! Não precisa fazer isso, Lucas retrucou, a voz tremendo, mas cheia de determinação. O ambiente silenciou, enquanto todos aguardavam a reação. Era um momento de escolha, e a tensão escorria como gotas de chuva. O olhar do homem sombrio se suavizou por um instante, e algo dentro dele parecia mudar. Você não entende, ele começou, mas Alberto interveio. Se entregarmos Daniel, nunca saberemos a verdade. Ninguém sairá inteiro desta história. As palavras ecoaram e o homem pareceu hesitar ainda mais. O impasse estava instalado e os corações pulsavam forte. O que fazemos agora? Ana perguntou, a voz falhando. E então, em um movimento inesperado, o homem sombrio abaixou a arma. Talvez haja outra maneira, ele murmurou, sua confiança se esvaindo. As pessoas começaram a se mover lentamente, um sussurro de esperança começando a emergir. E naquele momento tenso, uma nova possibilidade surgiu. Poderiam encontrar um caminho juntos ou seriam engolidos por tudo que acharam que era verdade. O futuro era uma embarcação à deriva, e quanto mais se aproximavam das respostas, mais se afastavam das certezas. Lucas sentiu que a chave simbolizava a liberdade deles, mas qual porta realmente abriria? Todos se entreolhavam, a expectativa crescendo no ar. O mistério continuava vivo, enquanto a sala mantinha um silenciamento cheio de promessas. E a história deles não terminava aqui. O próximo capítulo estava por vir. E aí, se você chegou até aqui, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é fundamental. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos!